Salve, Rogério aqui, sem tempo, as melhores histórias. Vídeo extra diferente hoje. Participei da caminhada assombrada com o pessoal do Kit Assombra. Vou estar deixando aqui abaixo, também no card, o link para as redes sociais deles. Recomendo demais vocês conhecerem o projeto. Várias histórias ótimas. Escutem o podcast no Spotify ou no agregador que você tiver aí. E ao longo do passeio vocês vão entender muito sobre o que eles resgatam, como são as histórias e tudo mais. Sigam lá, tá? O passeio aconteceu na região central de São Paulo, no Vale do Anhangabaú, região qual leva esse nome graças à criatura mística indígena Anhangá, criatura qual no domingo eu vou estar fazendo um vídeo só para contar a história dele e só para também estar contando tudo que paira em cima dessa lenda que faz parte do folclore indígena do nosso país, tá? Bom, o Vale do Anhangabaú passou por muitas mudanças, como vocês podem estar vendo aí no vídeo e nas fotos. Antes passava um rio aqui, esse rio foi todo canalizado e é isso, espero que vocês gostem do passeio e que curtam as histórias. Parte 2 na semana que vem. Ah, também tá deixando meu abraço pro Thiago de Souza, que foi nosso guia nesse passeio. Um cara excepcional, sem palavras. Thiagão, espero estar gravando logo aí de novo com você, tá? Grande abraço. Esse é um cara muito caro pra gente, no especial de Campinas. É o maestro Antônio Carlos Gomes. Carlos Gomes nasceu em Campinas. Teve uma vida muito difícil lá. Teve uma vida muito complicada em Campinas. Ele desde cedo perdeu muitos irmãos, muito jovem, muito criança. Perdeu a mãe dele tinha 28 anos e morreu numa circunstância muito estranha. A mãe dele foi assassinada. Dentre as suspeitas, a de crime passional é a que mais é considerada, porque a mãe dele era uma pessoa muito bonita e ela tinha uma vida própria, assim. Ela não era muito afeta, dizem que ela não era muito afeta ao compromisso com o pai do Carlos Gomes, tinha outros relacionamentos e ela foi assassinada. Sem julgamento, mas sem julgamento. Era propriedade. Exatamente. Então, o Carlos Gomes é um cara que cresceu e ele teve muita dificuldade de ter o reconhecimento dele em Campinas. O talento dele. Campinas é uma cidade muito aristocrática, muito conservadora, reacionária. Então ele teve muita dificuldade de ter o reconhecimento dele em Campinas. Se cansou, foi para Santos. De Santos depois ele foi para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro ele conheceu o imperador, o Pedro II, e reconheceu o talento dele imediatamente. E ele depois, o imperador pagou os estudos dele em Milão. E ele foi para o Conservatório de Milão. Fez um baita sucesso. Se tornou o maior compositor de música lírica brasileiro. Sem dúvida nenhuma, é o maior artista de Campinas, depois da Sandy. Enfim, ele é um cara diferente, muito diferenciado, o Carlos Gomes. O Carlos Gomes morreu em Belém do Pará. Ele voltou para o Brasil, morreu em Belém do Pará, muito desgostoso, porque ele era um cara extremamente ligado ao imperador e ele foi, inclusive, foi convidado para compor o hino nacional. Depois, obviamente, da proclamação da República, ele não aceitou e ele morreu muito desgostoso em Belém do Pará. O que aconteceu depois? Ele foi enterrado em Belém do Pará e o governador do estado de São Paulo a gente vivia áreas muito ufanistas e achavam que ele tinha que ser enterrado em São Paulo, em Campinas, ou na pior das hipóteses, no estado de São Paulo. E aí trouxeram os restos mortais de Carlos Gomes, que saiu de Campinas batendo o pé. Ele falou, não quero voltar para essa cidade nunca mais, eu odeio Campinas. E aí trouxeram ele para Campinas, colocaram ele no jazigo de uma família chamada Ferreira Penteado. Era uma família tradicionalista, uma daquelas famílias que nunca reconheceram o talento de Carlos Gomes. Então o que aconteceu depois disso? Carlos Gomes ficou puto e começou a assombrar a cidade. Virou um fantasma depois que enterraram ele no jazigo de Ferreira Penteado. E ele começou a assombrar a cidade, e aí aquela coisa, né? Fizeram um monumento túmulo para o Carlos Gomes. O Carlos Gomes descansa tranquilo, de vez em quando ele tem um colégio lá que chama Colégio Carlos Gomes. Ele vai tocar lá o pianinho dele, mas de uma boa. Ele era um fantasma muito mal-humorado. E quem cruzava com ele xingava, batia o pé, era um fantasma bravo. Esse cara aí, ela foi a cara dele, imagina.
Uma bomba ainda na cabeça dele. Sai pra ficar com raiva mesmo. Vamos dar um pulo até o Teatro Municipal? Oi. Pessoal, então estamos aqui. Teatro Municipal, inaugurado em 1911, inspirado pela Ópera de Paris, e um lugar assombrado pra caramba. Eles que não nos ouçam. Mas aqui tem um monte de história de assombração, um monte de relato de piano que toca sozinho. Vocês já sabem que ele não toca sozinho, quem toca é o Carlos Gomes. Se a gente tiver sorte, né? Quem sabe? Se a gente tiver sorte. O cara veio no dia que tá o Carlos Gomes tocando de madrugada, puta sorte. Mas aqui também tem uma série de acontecimentos ligados a poltergeist, aquela coisa de acender luz, apagar luz, e bate porta e não sei o quê. E a história que a gente achou daqui é uma história muito inusitada. Parece que foi quando o John Nash voltou pra cá. Uma ópera, que ele era diretor artístico do teatro, que foi em 96. Que um dos itens cenográficos da peça era um elevador. E na hora da peça, o elevador não funcionou. Então, o cara ficou puto, o pessoal improvisou, deu tudo certo, até ninguém percebeu, joia. E chamaram um técnico para arrumar o elevador. O técnico estava ali embaixo do elevador, mexendo, e ele escuta alguém chamar ele. Técnico do elevador, não é, chamou o nome. Chamou o nome dele. Vem cá. Ele levantou e foi ver atrás da coxinha. Quem tinha chamado ele. Ele foi chegando perto, ele escutou um passinho, os rapidinhos sumirem. E abriu lá, não tinha nada, não tinha ninguém, não tinha puta merda, o que é isso? Ele imaginou que estava sendo enganado por sua imaginação, já que, pô, as histórias daqui vêm de muito tempo, né? Teatro Municipal que abrigou a Semana de 22 também, que a gente tem uma relação muito íntima com a Semana de 22, nosso projeto, mas enfim. A hora que ele vira pro elevador, o elevador despenca, exatamente no lugar onde ele estava. As ferramentas dele ele perdeu, tadinho, estão todas esmagadas. Mas o espírito da arte salvou ele. Um artista que deve ter ficado bravo, não morre, porque precisa arrumar o elevador, porque amanhã quebra, não funciona. Vai atrapalhar o espetáculo. Mas é isso, pessoal. Muito bonito, né? Acho que eu lembrei. Martinelli, o início da função dele foi em 1922, no ano da Semana de Arte Moderna. Foi inaugurado em 1929. E o Martinelli tem uma série de coisas, porque ele foi o primeiro arranha-céu de São Paulo. E ele disputou essa condição com um prédio no Rio, que eu juro que eu esqueci o nome. Mas ele acabou se tornando um prédio completamente fora das medidas para a época. Tanto que o pessoal achava que ele ia cair. E o Giuseppe Martinelli, que foi o cara que fez o prédio, ele falou, não vai cair e eu vou mostrar para vocês como eu confio nisso. Ele construiu uma mansão lá em cima, na hora que a gente voltar para o Anhangabaú, vocês vão reparar, tem uma mansão lá, ele morava lá. O que tem de interessante no Martinelli? Por que eu considero ele um... Sabe, vocês assistiram Caça-Fantasmas 1? Lembra do prédio do Guzer? Esse prédio aqui ele foi feito de mármore rosa e sangue de boi para achar essa tintura. Então ele é praticamente uma oferenda. Sangue de boi. Para achar essa pigmentação, o pessoal fala que na massa, na tinta, era misturado um sangue de boi. E o edifício Martinelli tem um monte de história fantasma de várias épocas, porque ele teve muitos momentos de apogeu e de decadência. O Martinelli nasceu muito opulento, e depois ele nasceu muito opulento, e depois ele
foi decadente pra caramba. Então teve um caso que é muito emblemático de um assassinato aqui, que é do menino David, ou Davidson, que ele foi uma orgia, mataram ele estrangulado e jogaram no fosso do elevador. Acharam ele depois no fosso do elevador nessas condições que a gente está dizendo. Tem um outro crime muito famoso também de uma mulher que ela, enfim, as investigações deram conta de que talvez tenha sido homicídio, talvez tenha sido suicídio, Ninguém sabe, que ela foi jogada lá de cima, despencou. Esse era um lugar que tinha muitas essas histórias. Ele, por isso, tem essa pecha de assombrado, porque também tem uma fantasma muito famosa aqui do Martinelli, que é uma mulher que esse foi agora ainda voltou a ser um lugar de ofício, um lugar de ninguém mora mais aí, não é residencial. Ele é um lugar de escritórios, tem uma secretaria municipal que é aqui, e ela é uma mulher que trabalha aí, é uma fantasma que trabalha, que de vez em quando o pessoal encontra nos corredores, entrando no elevador, saindo do elevador. E o período mais decadente do Martinelli era tão louco que o pessoal fazia, não tinha nenhum tipo de cuidado. Então a galera jogava lixo no fosso do elevador, jogavam corpos quando foram limpar para revitalizar o Martinelli, acharam um monte de ossada no meio do elevador. O cara matava a cara em cima, jogava no fosso, jogava lixo em cima, gente, pau no gato, foi embora. Esse é o palco, a gente já falou ali um pouquinho, esse é um palco das maiores tragédias, uma das maiores tragédias da cidade, transmitida ao vivo. Nós temos uma testemunha viva, Maria Helena. Dona Maria Helena é testemunha do acontecido aqui. Isso que eu falei lá no começo, que a gente fala que o Anhangabaú é meio berço mítico de São Paulo, né? E todo mundo fala, porque o Joelma é mal assombrado, porque era um pelourinho, e depois foi o crime do poço, e depois foi o incêndio. Não, o rolê é o Anhangabaú, porque essas coisas não são verdade. O crime do poço não aconteceu exatamente aqui, era aqui perto, era um pouco para cima do Joelma, não é no mesmo terreno. Mas vamos lá pro Joelma. O Joelma, então, a gente vai falar de assombração, né? O incêndio, todo mundo já sabe, foi uma baita tragédia, morreram 186 pessoas, mais de 300 feridos. Foi um incêndio que começou no 12º andar, num curto-circuito no ar-condicionado. Se vocês repararem no Joelma, ele tem além da garagem no subsolo, ele tem 9 pavimentos de estacionamento. Então as pessoas começam a trabalhar ali em cima só. Então, o que aconteceu? Como não tinha nenhum preparo para fuga de incêndio, zero, porque hoje a gente tem, se tiver um incêndio, você vai pela escada, nunca pega o elevador, as escadas pegaram fogo, as pessoas não conseguiram sair. Teve um incêndio aqui num outro edifício que também dizem assombrado, o Andraus. O Andraus, ele também tinha um monte de problemas de fuga, só que ele tinha uma vantagem, ele tinha um heliponto. Então as pessoas conseguiram ser resgatadas pelo heliponto. Isso foi determinante, 16 pessoas morreram no Andraus, teve muito ferido, mas não dá para comparar com a quantidade de gente que se perdeu no Joelma, né? Então, o Joelma tem um monte de histórias aí, muito parecidas com aquelas histórias do Martinelli. Porta que abre e fecha, luz que acende e apaga. Tem uma história conhecida de um entregador, porque é um estacionamento até o nono andar, e hoje ainda é usado como estacionamento. Então o cara falou que foi fazer uma entrega, parou o carro, o cara foi subir com a entrega e passou uma mulher assim andando alguns metros do chão,
meio flutuando, não sabe aquela coisa, Matrix, na frente dele, foi embora. E essa é uma das histórias que eu conto do drama. Eu testemunhei uma coisa muito maluca. Eu parei meu carro aí e eu falei, eu preciso entrar no prédio e ele é muito esquisito, porque o teto é muito baixo do estacionamento, é um lugar meio sufocante. E depois eu fui até o túmulo das 13 almas. Porque o que aconteceu no dia do incêndio? 13 pessoas entraram no elevador no desespero, porque não dava para ir pela escada, entraram no elevador. E eles torraram dentro do elevador. O elevador parou no meio do centro, que virou um forno, e as pessoas, foi impossível identificar, não existia ainda identificação de arcada dentária, nada daquilo, não tinha como ver DNA, porque sobre o material, todo o material orgânico estava completamente carbonizado. E essas pessoas, por não serem identificadas, elas foram levadas para o cemitério da Vila Alpina e fizeram 13 lápides. E um dia lá no cemitério, pouco depois, o cara que trabalha no cemitério, o porteiro, o funcionário do cemitério, começou a escutar gritos desesperados vindo do lado das lápides. Ele foi ver o que era, e de fato, uma gritaria, uma coisa desesperada. E ele teve uma ideia de jogar água em cima das lápides e elas pararam de gritar. Desde então, essas lápides começaram a ser cultuadas, e é aquele costume estranho ocidental cristão de sacralizar a dor, né? Sacralizar o sofrimento, porque se tem alguém que sofreu nessa passagem foram essas pessoas, né? Desespero, escuridão, calor e tudo mais. E essas 13 almas são muito cultuadas. Elas têm uma igreja lá no cemitério da Vila Alpina. É um lugar que tem uma energia própria muito estranha. Aqui do lado ficava e aí por isso que eu falo, porque aqui de fato, aqui perto, e aí a gente volta para a ideia do Anhangabaú como berço mítico das histórias de assombração de São Paulo, ficava o crime do Poço. Vocês já ouviram falar do crime do Poço? O crime do Poço foi o seguinte: o professor de química. Vocês querem que eu fale um negócio? Dá pra ouvir? Tá legal? Não, tá dando pra ouvir, eu prefiro sem. O professor de química, chamado Paulo, ele se apaixonou por uma mulher, ele vivia com a mãe e 2 irmãs, numa casa aqui na rua Antônio, esqueci o nome, Antônio alguma coisa. E ele se apaixonou por uma mulher que já era uma mulher independente, uma mulher, e ele ficou completamente apaixonado, ela era demais, eles viviam um caso novo, uma coisa nova na vida deles. Mas a mãe e as irmãs eram totalmente contra, extremamente conservadoras, já tinha feito sexo na vida dela. E aí aquela loucura, e o Paulo, o que ele faz? Ele faz um poço na casa dele, ele fala que é para fazer um experimento químico, ele mata a mãe, ele fala que vai numa viagem a Curitiba, elas morreram no acidente de carro, na verdade ele matou as 3, jogou dentro do poço, cobriu o poço. Ele matou as 3? Matou as 3. Numa noite. De uma vez. De uma vez, uma tacada só. Jogou todo mundo no poço, tampou, e aí, óbvio, os familiares começaram a desconfiar, vizinho desconfia, todo mundo desconfia, pressionaram o Paulo falou, fui eu que matei. A polícia tá bom, tá preso, foram lá, abriram um poço. Esse processo de abertura do poço foi muito tenso, porque um bombeiro que entrou para tirar os corpos morreu. Ele entrou para pegar os corpos, ele se contaminou, ele não foi cuidadoso, entrou de sunga, de short, entrou, tirou, começou a tirar os corpos sem muito cuidado, pegou uma bactéria cadavérica e morreu depois de 2 dias, sabe? E o Paulo, na hora que descobriram, ele pediu para ir no banheiro, ele subiu no banheiro e se matou. Então esse é o clima aqui desse problema. Brincadeira, gente. Então, você veja só, por isso que eu fico toda hora lembrando do Anhangá. O poder mágico, o superpoder do Anhangá é deixar as pessoas loucas. É um clima pesado, né?